Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 48 dessa quarta temporada de podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aqui o pedido para assinar o nosso podcast e ter toda semana um conteúdo novo sobre inovação, inteligência emocional, liderança e muito mais. E se você preferir, você também pode acompanhar a gente em outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do episódio. E essa semana eu estava vendo uma entrevista que falava sobre a criação e como foi a evolução do Duolingo. Para quem não sabe, o Duolingo é uma das plataformas aí mais populares de aprendizado de idiomas do mundo e oferece diversos cursos gratuitos, apesar de ter começado ali com inglês e espanhol, né? E eu achei a história bem interessante e resolvi compartilhar parte dela aqui com vocês e também as minhas reflexões sobre esse assunto. E a história do Duolingo, ela começa com duas mentes brilhantes aí, a Luis Volant, que é conhecido aí e também criador do CAPTCHA, né? Porque quem não conhece, CAPTCHA é aquela forma de validar se você é um robô ou não, é uma forma de ter um pouco mais de controle ali de acesso dentro do site, né? E Severin Hacker, que é um aluno aí do doutorado da Universidade de Carnegie. Então, os dois juntos tinham uma crença de que todo o acesso à educação tinha que ser um direito universal, né? E eles estavam determinados a conseguir, de alguma maneira, contribuir com essa visão e eliminar aí barreiras financeiras e até mesmo barreiras geográficas nesse aprendizado de idioma, principalmente do inglês, que eles entendiam que era uma linguagem universal e que iria ajudar aí tanto países desenvolvidos como subdesenvolvidos a melhorar o engajamento das pessoas no trabalho. E aí apenas parece só uma história de sucesso de um app, mas o que me chamou a atenção foi a explicação sobre a relação do aprendizado nos dias de hoje com o app e como eles tiveram que se adaptar. Primeiro, só para fazer aí uma relembrança, estudar é algo que tira a gente da zona de conforto, né? Que faz com que a gente gaste mais energia e, obviamente, é algo que o nosso cérebro quer evitar, esse gasto energético, e a gente sabe com quanto estudar é importante. Por outro lado, a gente tem tanta distração no dia de hoje, e distrações que são responsáveis aí por uma descarga de dopamina no nosso organismo e que faz sim com que a gente tenha aquele prazer imediato, como por exemplo o uso das redes sociais, o TikTok, Instagram, os próprios joguinhos de celular, o YouTube, os streams como Netflix, por exemplo, ou qualquer outro que está disponível, Disney. E como é que você faz para quando você pegar no celular, você preferir estudar inglês ao invés de ter um prazer com um joguinho ou com um streaming desse? É difícil, não é? E eu achei a metáfora que ele usou nessa discussão, né, nessa entrevista, perfeita. Imagina que você chama uma criança e coloca ela na frente de um prato com chocolate e outro com brócolis. E você explica para a criança que brócolis é ótimo para a saúde, que vai ajudar no crescimento, na imunidade, que vai fazer com que tenha mais capacidade de pensar, de focar. Tudo muito lógico, né? Quantas crianças que gostam de chocolate, aí eu faço o adendo que gostam de chocolate, porque meu filho Gabriel ele não gosta de chocolate. Mas quantas crianças que gostam de chocolate iriam preferir um prato com brócolis? Acho que não muitas, né? Senão nenhuma. Mas aqui eu volto novamente à pergunta. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas estudem ao invés de usar o seu tempo para o prazer imediato? Simples, é só fazer com que o brócolis tenha cheiro e gosto de chocolate. Nossa, Bruno, agora eu acho que você viajou, né? O que você quer dizer com isso? Olha, no caso do app, ele começou a fazer uma pesquisa e entender o que as pessoas pretendiam ali, o que elas gostavam dentro das redes sociais, dentro dos joguinhos, o que elas buscavam e quais eram as tais recompensas imediatas, como é que era a recompensa de dopamina no organismo delas. E com isso ele descobriu que a forma como o conteúdo era apresentado, a interação que tinha em forma de desafios, de jogos que vão ficando mais difíceis, de recomendações, de bônus por completude, até mesmo por recorrência, sabe? Aqueles em que você entra no app várias vezes durante a semana. Tem até, por exemplo, na minha academia tem um app que se você entrar 5 dias seguidos, ele fala, parabéns, você ganhou aí 2 moedinhas que você pode trocar por algum brinde mais pra frente. E isso, obviamente, acaba liberando ali dopamina. E com isso ele acabou implementando no app gamification, desafios, badges, que são aquelas medalhinhas que você vai conquistando ao longo do jogo. E tudo isso motivou as pessoas a ficarem mais tempo e até mesmo revisitar mais o aplicativo. E se você acha que essa historinha não tem nada a ver com você, vamos abrir aqui uma caixinha de Pandora. Quando a gente está falando em criação de novos hábitos, a gente está falando da mesma competição de atenção com o nosso cérebro. Os mesmos desafios de evitar o chocolate e focar no brócolis. E a academia pode ser o seu brócolis, que talvez falte aí para te motivar, atrelar ao hábito algo que seja desafiador e até que te gere uma recompensa.
Já reparou como tem gente que vai pra academia só pra no final botar lá, ó, tá pago, tira uma fotinho, posta e fala, ó, tá pago. Sabe o que é isso? É o desafio que foi conquistado. E no trabalho, muitas empresas também vêm adotando esse modelo de gamification para conseguir engajar as pessoas tanto no aprendizado quanto no compartilhamento do conhecimento. Quanto mais cursos você faz, quanto mais você colabora com o time, mais recompensas você tem. E tem empresas que, em alguns casos, dão até viagem para o exterior. Já vi viagens para a Europa para as pessoas que mais contribuíram ao longo do ano. É claro que não é tão simples, mas tem que ter aquele engajamento, a pessoa tem que gostar de fazer, de aprender e de passar o conhecimento. E eu nem preciso lembrar que tem que ser desafios saudáveis, né? Que não vai gerar ali uma competição exagerada e fazer com que as pessoas mudem o foco da colaboração para ter apenas o foco dos resultados individuais, senão a gente novamente tem aí o remédio virando veneno. Agora vamos ao ponto que eu acho que dentro desse episódio é o mais importante. Esse caminho do excesso de estímulos e das recompensas é um caminho que vem se tornando cada dia mais comum na vida das pessoas, principalmente dos nativos digitais, aqueles que nasceram numa época onde eles não sabem o que não é ter internet ou não ter um computador. E nos colégios, os professores vêm cada vez mais enfrentando uma disputa de atenção que é desleal, com esse modelo pedagógico que muitas vezes é burocrático, é chato, é desinteressante, onde o foco é apenas em passar o conteúdo, da mesma maneira como ele era passado, 80 anos atrás. Ah, Bruno, mas aí beleza, é só tirar as telas, e aí tira o celular, tira o tablet, tira a TV. Infelizmente não é tão simples. Hoje, tudo isso faz parte do cotidiano, inclusive do lado social e de aprendizado, como o próprio Duolingo é uma ferramenta de aprendizado que está ali dentro desse contexto. Hoje, as crianças são cada vez mais impacientes e ansiosas, porque elas estão ali em busca dessa recompensa imediata, dessa velocidade que a gente não consegue mais controlar. Ou será que consegue? Tirar a possibilidade delas desenvolverem essas habilidades com a tecnologia é quase fazer com que elas se tornem analfabetas digitais, o que vai gerar, sim, um impacto grande aí para o futuro delas. E da mesma maneira, o excesso também vai fazer com que elas fiquem dependentes, ansiosas, impacientes e até mal-humoradas. Mas o que a gente pode fazer então? Olha, não existe uma receita de bolo. E, obviamente, cada pessoa é uma pessoa, seja criança ou adulto, e ele vai reagir de uma maneira diferente. Mas o importante é buscar colocar sabores que agradem os seus brócolis. Ou seja, se é num trabalho ou algo que você precisa aprender, ou numa aula no colégio, ou em uma atividade física, tudo isso tem que ter um incentivo diferente. A gente tem que buscar um incentivo para que a escolha entre essa atividade e a recompensa imediata possa ter um equilíbrio. Às vezes você também vai precisar dizer não. No caso das crianças, às vezes vai ter um cenário aí de abstinência, quase como uma droga. Mas é importante que você ache esse equilíbrio e crie essa mentalidade no seu filho, porque é isso que vai levar ele para frente, é isso que vai fazer com que ele se adeque a um comportamento que não seja totalmente dependente desses estímulos. E se você for um educador, seja em uma instituição de ensino, no trabalho ou em casa, pensa sobre como você ensina, como você tem passado o seu conhecimento, se realmente isso é algo que consegue prender a atenção ou se é algo forçado, que muitas vezes vai gerar ali ansiedade simplesmente para que aquilo acabe e a pessoa possa voltar então para a recompensa imediata dela. E conversando sobre esse assunto com o meu filho, com o Gabriel, ele tem um professor que ele gosta muito, que é o professor preferido, não só dele, mas da turma como um todo, que é o professor de geografia, e eu tentei entender o que ele faz de tão diferente que a turma presta atenção, que a turma está ali envolvida na aula. E o fato é que esse professor ele não se coloca numa posição superior. Ele dá aula no meio da sala, ele faz com que os alunos interajam, ele usa gamification, jogos onde todos participam, ele usa cenários reais, como por exemplo, pega temas que ele está ensinando, como fusos horários, por exemplo, e ele usa pessoas que façam parte do cotidiano. Então, no caso do Gabriel, ele usou o meu irmão, que é tio do Gabriel, que mora na Austrália, e tudo isso faz com que ele seja visto de forma diferente. Porque as aulas são mais divertidas, são diferentes, e isso não quer dizer que ele deixe de ensinar. O que deve ser ensinado vai ser dito durante as aulas, mas de uma maneira totalmente diferente. Mas ele entendeu que para vencer nessa competição, ele tem que se adaptar. E eu acho que essa é a mensagem principal. Se você quer, seja no trabalho, na sua vida pessoal, competir com algo que vai ter uma recompensa imediata, que vai trazer ali um excesso de dopamina no organismo e fazer com que tenha aquela sensação de prazer, você também tem que ter algo que possa competir, que vá sim prender a atenção, que vá sim trazer ali um prazer, uma diversão que seja diferente
do que todo mundo vem fazendo. Essa foi a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê segunda que vem. Um abraço, se gostou, curte, compartilha, e aí esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Um abraço, tchau, tchau.